Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa tertúlia matinal. Hoje o assunto que nós vamos falar é tecnicidade evolutiva da especialidade experimentologia. E só para a gente organizar a apresentação, como é que a gente vai fazer? Eu primeiro vou apresentar uma sequência de ideias daquilo que eu já pesquisei sobre o assunto, visando aí dar uma introdução sobre o assunto, e aí na sequência a gente abre para perguntas, interações. Pode ser? Muito bem. Então primeiro vamos ver se vai passar os slides aí. Aí, perfeito. Então está funcionando direitinho. Então, primeiramente, só para definir este assunto, tecnicidade evolutiva, a tecnicidade evolutiva é a qualidade ou condição da consciência na aplicação, de modo lúcido, de conjunto de técnicas e procedimentos práticos fundamentados no paradigma consciencial, visando a realização assertiva da interassistencialidade e a otimização da autoevolução. Por que eu comecei a pesquisar esse tema, qual é o meu interesse neste assunto? Então, são algumas origens de ordem bem egoísta e outras assistenciais. Então, primeiro, de algumas pesquisas anteriores que eu venho realizando, pesquisas anteriores a essa sobre tecnicidade evolutiva, por exemplo, para citar duas, a questão da propulsores da INVEX e também de metas do inversor, na época que eu comecei a pesquisar sobre metas do inversor aos 30 anos, depois aos 40 anos. Quando eu fiz a apresentação sobre isso, os colegas me perguntavam, tá, Marcelo, mas e como? Como desenvolver? Como fazer? Como desenvolver essa meta, como desenvolver esse propulsor, o que eu preciso fazer para desenvolver? E aí, essa demanda sempre me deixou curioso e, ao mesmo tempo, sem muita resposta, vide a minha dificuldade pessoal de estabelecer uma sistematização para este como e poder dar uma resposta adequada a essas perguntas. Com isso, eu fiz autoavaliação sobre a minha tecnicidade evolutiva. Eu aplico a técnica da INVEX, uma técnica evolutiva. Eu tenho bons resultados enquanto aplicação da técnica da INVEX. Mas olhando todas as técnicas da conscienciologia que já foram explicadas, sistematizadas, colocadas no passo a passo, nem todas, eu não sou bom. E assim, sendo muito honesto assim com vocês, eu vejo que me falta ainda uma grande caminhada no sentido do desenvolvimento bem técnico mesmo. Então, este assunto, na verdade, é uma carência individual. Eu quero desenvolver isso. Eu quero desenvolver maior tecnicidade evolutiva. E aí, por que eu estou pensando nesse assunto? Porque eu desejo aumentar a minha assertividade pessoal, uma vez que eu entendo melhor sobre técnicas conscienciológicas, muito provavelmente eu vou conseguir ser mais assertivo nas assistências, em virtude de que eu vou saber exatamente o que oferecer de passo a passo para a consciência quando ela precisar da ajuda. Então esse é um interesse ao mesmo tempo egóico, de desenvolvimento, e ao mesmo tempo assistencial. Conforme a gente vai aplicando técnicas dentro da conscienciologia, a gente vai identificando determinadas lacunas do processo da autocapacitação para a interassistência. Essa é uma delas, que eu vejo lacuna da minha parte. Eu preciso ser mais assertivo, técnico nas minhas abordagens. A gente, Janete, estava conversando aí sobre as coisas antigas nossas, Eu lembro muito bem que eu era teoricão, ponto, teoricão. E a estratégia que eu utilizei para enfrentar esse traço fardo foi
ser o mais pragmático possível, mais pragmático possível, mais pragmático possível. Não necessariamente, na maior parte das vezes, de modo técnico, de modo bastante empírico, eu fui desenvolvendo o pragmatismo. Eu era bradipsíquico. Hoje eu já me considero normopsíquico, mas eu quero ser taquipsíquico. Então eu vejo que no desenvolvimento da tecnicidade, eu vou também desenvolver e alcançar o taquipsiquismo. Por quê? Porque a técnica é justamente aquele modo o mais direto, reto, objetivo, linear possível para você ir de um ponto a outro, de uma posição a outra, de uma meta a outra, de um passo a outro. Então esse é o meu desejo. Olhando do ponto de vista, saindo do ponto de vista pessoal e olhando do ponto de vista grupal, né, da CCCI. Em várias exposições que a gente faz sobre a técnica da INVEX, né, seja em tertúlia matinal, cursos, outras atividades, ou mesmo relações interinstitucionais, a gente percebe que ainda há uma confusão entre o entendimento do significado de técnica evolutiva e de técnicas dentro da conscienciologia. Então é importante a gente trazer esse assunto aqui até, novamente, para a gente trazer o assunto para poder esclarecer, né, essas divisões ou separações, ou que são coisas diferentes, essas diferenças. Uma outra questão do ponto de vista grupal também, que eu observo, e aí já é de uma certa longa data aí que a gente vem também nessa inter-relação dentro da CCCI, é a questão do posicionamento quanto a uma técnica evolutiva, né? Que a gente percebe que muitos voluntários não se posicionam quanto a aplicar uma técnica evolutiva, seja ela a RESEX ou a INVEX, tá certo? Então eu vejo que diante dessas também carências grupais, é muito válido a gente tocar nesses assuntos visando esclarecer e sugerir esse posicionamento dos voluntários. Bom, seguindo aqui nas definições para ajudar um pouquinho para a gente entender mais o tema. Só lembrando, para quem chegou depois, eu vou expor aqui algumas ideias, a lógica, e depois a gente abre para perguntas e debate, tá certo? Eu trouxe aqui algumas ideias do professor Valdo sobre a tecnicidade evolutiva. Eu queria que pudesse mostrar no slide aí. Show! Pela conscienciometria, a tecnicidade é a qualidade consciencial da consciência lúcida aplicada às técnicas evolutivas para viver... Aplicadas técnicas evolutivas para viver, preparadas no curso intermissivo recente. Então veja, a tecnicidade, nós estudamos esse assunto no curso intermissivo. Ele fez parte do nosso interesse durante a última intermissão. E, por lógica, deve fazer parte do nosso interesse nessa vida. E também, por lógica, deve fazer parte do nosso interesse. Quanto mais passa o tempo, mais a gente evolui mais ainda. Para a questão da gente ser o mais assertivo, o mais linear, o mais direto possível. Produtividade. A melhora do resultado da vida da Consim, dinamizadora da evolução, não é a quantidade ou intensidade do trabalho, mas sim a qualidade cosmoética dos desempenhos pessoais. Então, veja, não é o tanto, necessariamente, que a pessoa faz que vai fazer ela ficar mais evoluída, mas sim é a qualidade dos desempenhos dela. E é claro que nós estamos falando aqui, não é uma oposição quantidade versus qualidade, mas sim e é o melhor dos mundos, é a quantidade da qualidade. Quanto mais quantidade qualitativa tiver das suas ações, mais você evolui. Tá certo? Muito bem. Seguindo. Então, definindo tecnicidade.
A tecnicidade é o caráter, qualidade, condição ou sentido especializado do universo técnico próprio do ofício na arte, indústria ou ciência. Então, a tecnicidade é a qualidade da ação do indivíduo perante uma estrutura que ele vem desenvolvendo, tá certo? Aqui nós vamos trazer para a ciência conscienciologia. Essa definição de tecnicidade, ela envolve outras áreas do conhecimento humano, mas aqui nós vamos focar na ciência conscienciologia. Depois, técnica. Dentro de tecnicidade, o assunto principal é técnica. A técnica, o que é? É a maneira, o jeito, a habilidade especial de executar bem ou fazer algo melhor, dentro do conjunto de regras e pormenores práticos essenciais, a execução aperfeiçoada da fabricação, arte, ofício, profissão, exigindo iniciação sistemática nos conhecimentos científicos indispensáveis para resolver metodicamente os problemas e encontrar para eles a solução adequada, sendo, em princípio, cosmoética consciencialmente evolutiva. Ou seja, uma técnica, se bem empregada, ela vai te ajudar a evoluir. Ok? Seguindo. Técnica conscienciológica. Então aqui a gente precisa... Estou fazendo uma linha de raciocínio entre essa área toda de tecnicidade, a qualidade do comportamento, da consciência quanto ao uso de técnicas, definição de técnica, e aí técnica conscienciológica. O que é? É o procedimento, roteiro, manual, é o modus faciendi, ou seja, é o como fazer, é o como realizar, é o como operar. É o passo a passo referente a uma prática dentro do universo de pesquisas das especialidades da conscienciologia, compondo o tesauros de técnicas conscienciológicas. Se aplicadas com intencionalidade, cosmoética e fins assistenciais, as técnicas conscienciológicas também podem ser, lato sensu, entendidas como evolutivas, pois sugerem à consciência a consecução de trajeto mais curto, direto e objetivo para a própria evolução. Ou seja, uma vez que existem várias técnicas conscienciológicas, se você bem as aplica, você vai chegar a acelerar a sua própria evolução. Agora, dentro das técnicas conscienciológicas, existem duas que são específicas do ponto de vista da vida, que são as técnicas evolutivas. Então, dentro da conscienciologia, existem duas técnicas que são consideradas evolutivas, propriamente dito, stricto sensu. O que é técnica evolutiva? A técnica evolutiva é o conjunto de procedimentos conscienciológicos, requisitos e características definidoras de um estilo, filosofia ou modelo de vida específico. É o modus vivendi, pautado nos estudos da intrafisicologia e fundamentado na conscienciologia, objetivando a aceleração evolutiva na vida intrafísica. As técnicas evolutivas são duas, a INVEX, ou inversão existencial, e a RESEX, ou reciclagem existencial. Vamos definir cada uma dessas duas, então. INVEX. A inversão existencial, ou INVEX, é a técnica de planejamento máximo para a vida intrafísica, fundamentada na conscienciologia, aplicada desde a juventude, objetivando o cumprimento da programação existencial, o exercício precoce da assistência e a evolução. Eu tirei essa definição desse livro aqui, desse manual aqui, chamado Inversão Existencial, que é um livro, vamos ver aqui, ali, que é um livro que contém os fundamentos da técnica da INVEX. Muito bem. Próxima definição é sobre RESEX. A técnica da RESEX, ou reciclagem existencial, é o conjunto de procedimentos evolutivos adotados pela consciência lúcida para facilitar o alcance do completismo existencial ou o alcance do estado da despeticidade.
Essa definição eu tirei desse manual aqui, desse livro, manual da Resex, editado pela professora Marta. Tá? Recém-publicado, aí faz 1 mês, 2 meses. Está fresquinho, se vocês não conhecem, por favor, vejam que está muito bom. Seguindo. Então, nós fizemos aqui a organização lógica de tecnicidade, técnicas conscienciológicas. Dentro de técnicas conscienciológicas existem 2 técnicas evolutivas, que é o modo de vida da Consciem. Agora vamos expandir um pouco sobre a tecnicidade evolutiva, mas sobretudo o uso de técnicas. O que a gente encontra dentro da Conscienciologia, dentro do universo de pesquisas das técnicas conscienciológicas, o que a gente acha enquanto algumas curiosidades interessantes. Tá? Então, algumas pontuações sobre técnica. Então, se a gente olhar, aprofundar na palavra técnica dentro da Conscienciologia. De um modo bem sintético, vamos pegar os tratados da Conscienciologia aí, editados pelo professor Valdo Vieira. No livro Projeciologia, nós encontramos 68 referências ou indicações à técnica propriamente dita. No livro 700 Experimentos, 72 referências à técnica. Quando eu digo referências, é uma explicação sobre determinada técnica. Ok? No Homo Sapiens Reurbanizado, 155. No Pacífico, 75. Na Enciclopédia da Conscienciologia, que começa com a palavra técnica, então, técnica dá tal coisa. Técnica dá tal coisa. Tem 41 verbetes, título, na Enciclopédia da Conscienciologia. Isso que eu não estou contabilizando aqui é a palavra técnica que está no meio. Por exemplo, equipe técnica do holociclo. Eu não considerei aqui nessa contagem. Tá certo? É só a palavra técnica. Isso. Então, veja, a técnica, ela é um construto, uma ideia fundamental dentro da ciência conscienciologia, visto a quantidade de itens que são elencados, explicados, sugeridos. Pegando a própria Enciclopédia da Conscienciologia, existem mais de 1000 referências a técnicas conscienciológicas. Se a gente pegar tudo aquilo que tem nos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, existe um item chamado tecnologia, onde é inserido técnicas da Conscienciologia que são afins àquele assunto do verbete. Pois bem, ao juntar todas essas técnicas, dá praticamente 10.000 repetições, né? Fazendo uma seleção, dá mais de 1000 técnicas, tá certo? Então, é bastante técnicas dentro da Conscienciologia. Quando eu iniciei essa pesquisa, o meu interesse era elaborar um quadro, que eu até pudesse trazer aqui esse quadro. Na minha cabeça, eu queria fazer uma classificação das técnicas e respectivas especialidades da Conscienciologia, atendendo um desejo meu, egóico, lá do início, quando eu expliquei aqui no início, que era para eu entender melhor sobre as técnicas. E aí, trazer aqui. Mas quando eu me deparei com mais de 1000, eu abri mão desse negócio, porque eu vi que não ia dar certo. Entendeu? Porque eu queria, de alguma forma, trazer uma síntese, mas essa síntese eu ainda não consegui realizar. Tá certo? Então, vai exigir muito mais tempo e organização para isso. Muito bem, seguindo. Dentro do universo da pesquisa de técnica, então, quando a gente coloca em prática a técnica, o que a gente precisa fazer para se desenvolver na aplicação técnica da técnica, tá certo? Então, a gente precisa fazer experimentações, ou seja, a gente precisa ir para a prática. A gente precisa fazer. Do tipo, essa semana, exemplo, vou dar um exemplo bem intrafísico e depois outro bem conscienciológico.
Exemplo intrafísico. Eu estava essa semana precisando resolver um problema profissional em que eu precisava unir conteúdos de células do Excel. Sabe? Excel? Unir informações. E aí eu não sabia fazer isso. Eu fui para o Word, porque no Word eu sei fazer, só que eu precisava de mais de 300 células que eu precisava unir, nomes de pessoas, e aí, porque estavam em colunas diferentes, e aí eu fui para o Word, eu vi que ia demorar mais tempo ainda, e eu fiquei, como fazer essa forma? Então, aí eu fui para o YouTube, how to, né, como fazer, e aí tinha lá uma videoaula sobre como fazer isso no Excel. Poxa, resolvi isso em 15 minutos, o que eu estava prevendo levar horas a fio. Então veja, uma técnica é fundamental, porque ela objetiva a sua ação intrafísica. Ela torna muito mais reto, muito mais claro, muito mais real, muito mais concreto, muito mais palpável, muito antes. Então acelera o seu tempo. E falando em tempo, um dos principais ativos que nós temos, coisas de valor. Ativo é uma coisa de valor. Um dos principais valores que nós temos nessa vida intrafísica é o tempo. Todo mundo tem 24 horas. Entretanto, o que você faz com essas 24 horas define a sua vida. Define você. Você pode usar em prol evolutivo esse seu tempo ou ficar deixando a vida te levar. A técnica favorece você a chegar num uso do tempo de uma forma muito mais racional e muito mais direta para o alcance dos seus objetivos evolutivos. Então, dei um exemplo intrafísico. Exemplo do ponto de vista bem consciencial. Técnica da admiração e discordância. É um binômio, mas também é uma técnica. Não é verdade? Aí eu estava... pena que a minha duplista não veio hoje aqui. Mas o exemplo, né? Eu estava lá numa determinada situação com ela e aí eu tive que entender, né? Eu gosto dela, obviamente, bastante. Então tem muita admiração. E aí como conjugar a técnica do binômio de admiração e discordância, ainda mais para o seu duplista, né? Não é um negócio tão simples assim. Então o que eu fiz foi racionalizar o máximo possível, dizendo aquilo que estava muito 10 e depois, olha, mas nesse sentido aqui houve um excesso de tal coisa. Pronto. De boa. Não há por que ser diferente, ou não há por que levar um monte de tempo, ou não há por que a gente fazer uma bola de neve, ou não há por que um monte de coisa. Né? E assim vai. Então a gente pode ser muito mais assertivo usando técnicas em qualquer área da vida. Mas para isso a gente precisa primeiro praticar. Quando a gente pratica, por exemplo, estado vibracional, a gente faz um estado vibracional, tem lá a descrição da técnica nos tratados da Conscienciologia. Quem de vocês já, apesar de ter feito vários cursos de Conscienciologia, mas olhou de novo como que o professor Valdo, ele traz a sequência, o passo a passo da técnica do EV e tentou fazer de novo exatamente como está descrito by book, né? De acordo com o livro. Né? Por quê? Porque isso faz a gente ver exatamente como melhorar. De repente a gente pode, com o passar do tempo, aplicando exatamente como está ali, porque é algo sistematizado, descobrir outras formas que para você vai funcionar melhor. Mas primeiro você vai no passo a passo. Então essa sistematização a partir da prática, ela é essencial. Se é uma técnica que ainda não está descrita no corpo teórico da Conscienciologia, você pode sistematizar essa técnica. Até certo ponto,
o professor Valdo lançou as bases da técnica da INVEX, sistematizando alguns pontos. Lançou as bases da técnica da RESEX, sistematizando alguns pontos. E o corpo de inversores e a própria Assimvex foi aumentando e intensificando essa sistematização da técnica da INVEX, né? Tanto é que existe, além da seção de invexibilidade nos 700 experimentos, tem livros, verbetes sobre INVEX, do ponto de vista da RESEX também, e assim vai. Então, da prática, você chega na sistematização, você faz testes para aferir se aquela prática que você está fazendo está sendo adequada. Você pode desenvolver fórmulas para aumentar ainda mais a assertividade da aplicação da sua técnica. Você pode estabelecer escalas para medições em diferentes tempos, níveis. Então, da sua técnica do EV, tem lá 20 EVs por dia, mas você pode estabelecer outras escalas por períodos do dia, ou por mês, ou por ano. Ou... Você pode estabelecer escalas diferentes. Ou por reações emocionais. Quando você tem determinada reação, quanto tempo você leva para fazer o EV, ou quando você está assediado, quanto tempo você leva para fazer o EV, e assim vai. São seus parâmetros de medição. E aí, quando você faz tudo isso, isso te fornece dados, e esses dados podem ser apresentados. E isso você acaba gerando informações que podem ser documentados, arquivados e transformados em novas tecnologias evolutivas. Tá certo? Então, essa é uma lógica dentro do universo de pesquisas das técnicas da Conscienciologia. Muito bem. Depois. E aí tem uma coisa bem interessante. Quando eu fui investigando essa questão das técnicas e da tecnicidade, existem vários assuntos correlatos que são englobados por esse assunto técnica. Então, existe a técnica propriamente dita. E aqui em 20 itens eu vou dar um exemplo. Então, de técnica, exemplo, técnica do EV. Só que também existe técnicas, que é um conjunto de técnicas dentro de uma determinada área ou especialidade. Então, por exemplo, as técnicas cosmovisiológicas, as técnicas consciencioterápicas, e por aí vai. Existem aquelas técnicas que são técnicas pessoais. Por exemplo, as técnicas pessoais de estudo. Existem aquelas técnicas que são técnicas anticosmoéticas. Por exemplo, as técnicas espúrias de manipulação consciencial. Existe também a paratécnica, do ponto de vista extrafísico. Por exemplo, a paratécnica da mega-euforização. Existem as paratécnicas, que é um conjunto, um corpo de técnicas dentro de uma área. Por exemplo, as paratécnicas autoconsciencioterápicas. Esse grande conjunto de aplicações técnicas podem se traduzir em algumas tecnologias. Então, a tecnologia no singular. Exemplo, a bibliotecnologia. Tecnologias no plural. Por exemplo, as tecnologias de rastreamento. E aí eu parei aqui porque existem algumas sugeridas dentro da enciclopédia, seja rastreamento consciencial, rastreamento de energias, tem vários tipos de rastreamento, tá certo? Depois, a paratecnologia. Exemplo, a paratecnologia assistencial da parapsicoteca. É uma paratecnologia. Paratecnologias, no plural. As paratecnologias parapedagógicas, que existem várias, certo? Depois, a sinergia tecnológica, ou seja, a conjunção, o uso conjunto de determinadas técnicas. É uma sinergia tecnológica. Por exemplo, a conjunção das técnicas do detalhismo e da exaustividade. Depois, aplicações específicas de cada técnica. Então, é muito interessante quando você faz
análise de várias técnicas que já estão descritas dentro da Conscienciologia, várias delas dão a indicação de uma aplicação específica. Então, exemplo, a técnica autobiográfica aplicada à análise de se nos momentos cruciais da vida houve intervenção dos amparadores. É uma aplicação bem específica para a técnica da autobiografia. Você pode usar a técnica da autobiografia para algumas necessidades ou atendimento de algumas situações. Essa aqui é uma aplicação bem específica. E segue. Abordagens conscienciológicas a determinadas técnicas intrafísicas, que não são da Conscienciologia, por exemplo. Então, exemplo, a abordagem consciencial das técnicas convencionais de organização pessoal. É uma abordagem conscienciológica. Outro assunto, procedimentos. Dentro de cada técnica existe um procedimento, passo a passo, tá certo? Os procedimentos técnicos da energossomatologia. São vários procedimentos. Toda tecnologia exige métodos. Então, dentro de métodos, exemplo, as técnicas compondo diferentes métodos de aprendizagem. Determinadas técnicas que, reunidas, elas designam uma determinada forma de aprendizagem específica. Recursos. O recurso, o que é o recurso? Né? É utilizar a técnica enquanto recurso para algo. Então, o recurso extremo da técnica da cosmoética destrutiva na reversão das lavagens cerebrais eletronóticas. Instrumentos. A técnica da análise algorítmica dos mater pensenes enquanto instrumento autoconsciencioterápico. Ou seja, a técnica é um instrumento específico para você fazer algo. Dentro das técnicas, obviamente, existem ou podem existir aparelhos. Os aparelhos paratecnológicos para a intensificação energética, por exemplo. Para-microchip é um para-aparelho. Aqui poderiam haver, então, um outro nível, os para-aparelhos, tá certo? Repertório técnico. Então, o repertório técnico é um conjunto histórico aí de algo de aplicações técnicas. Então, o repertório da técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão consciencial. E, por fim, toda técnica você objetiva algum tipo de resultado. Então, resultado, exemplos. Os resultados da aplicação da técnica da INVEX. E por aí vai. Ou da técnica do EV, ou da técnica da TENEPS, ou whatever. Então vejam, gente, a abordagem ao assunto tecnicidade, ao assunto técnica, ela na verdade é muito mais ampla, tá certo? Do que apenas a expressão técnica. Ela pode envolver muito mais. Eu tenho interesse em conhecer isso aqui para poder ser cada vez mais assertivo, mais técnico nas minhas abordagens. Bom, para terminar aqui, o último slide para a gente poder abrir para os comentários. Como que a gente desenvolve as características da tecnicidade evolutiva, né? Através de um crescendo que se dá pelo estudo. Então, eu não consigo conceber a aplicação de uma técnica sem antes você estudar aquilo que já foi sistematizado. Tá certo? Então, técnica da TENEPS. Você tem que ler os manuais. Vai aplicar a técnica da TENEPS? Você tem que ler os manuais. Não sabe o que é isso? Vai atrás, estuda. Técnica da INVEX. Vai atrás, estuda. Técnica da RESEX. Estuda. Técnica do EV, estuda, qualquer técnica, estuda antes. Você tem que partir. Toda pesquisa ela inicia e termina na holoteca, não é isso? Não é isso? Então você tem que estudar. Não adianta, gente. A gente não pode partir do achismo. Depois, você vai, obviamente, praticar e vai verificar quais são as suas aptidões pessoais sobre aquela técnica.
Se é fácil para você ou é mais difícil para você, como é que você se experimenta naquela técnica? Depois, como tudo e qualquer coisa que você queira desenvolver na vida, exige treino. Não tem como desenvolver nada sem treino. E aí você vai começar a empregar a técnica em situações bem diversas, tipo técnica do EV. Então você vai fazer num local, não sei fazer EV, aí você vai fazer num local tranquilo, de boa, e cada vez você vai complexificando os ambientes e situações para ver se seu EV está legal. Isso vai te levar a um domínio, um desenvolvimento da habilidade na aplicação daquela técnica, a uma destreza, ou seja, você será capaz de fazer aquela técnica sem maiores esforços, e com isso, isso vai acabar levando você ao desenvolvimento de um estilo na aplicação daquilo, que é o seu modo de aplicar aquilo especificamente, a partir das suas experiências, das suas vivências, da sua personalidade. E, por fim, você vai servir de exemplo nesse processo de desenvolvimento do ponto de vista da TARES para outras consciências. Tá certo? E, para encerrar, uma máxima, o Mega Pensene Trivocabular, que resume, sintetiza aí o assunto de hoje, tudo exige técnica. Então, hoje de manhã, tomei banho, escovei os dentes, tudo exige técnica. Eu botei roupa para lavar na máquina, a quantidade de roupa que eu coloquei, tudo exige técnica, tá certo? Ou seja, são experiências que você vai fazendo e vai desenvolvendo para esse tipo de coisa. Cheguei aqui, estado vibracional, né? Chegar antes, não é isso? Tudo exige técnica. São diversos comportamentos que você vai fazendo que vai dando essa qualidade nas suas aplicações da vida. Beleza? Bom, gente, então fiz essa introdução aí sobre o assunto. Ficamos aí agora abertos para seus questionamentos, perguntas, comentários, etc. Posso abrir? Pode, por favor. Alô. Seguindo essa linha de raciocínio que você trouxe aí, essa abordagem em relação à tecnicidade evolutiva, eu posso pensar que a técnica ainda é uma muleta, tipo assim, até o nosso corpo físico, o nosso soma é uma muleta ainda para a evolução? O que você fala disso daí? Eu entendo a sua pergunta. Para considerar a técnica uma muleta, e você vai considerar o corpo como uma muleta, ou seja, qualquer coisa dessa vida intrafísica também pode ser entendida também como uma muleta. Até você dominar e isso fazer parte de você, ser tão natural que já não precisa mais. No entanto, até chegar lá, tá certo? Vamos para olhar essa situação do modo mais pragmático possível. Nós estamos numa vida intrafísica, nós temos que priorizar. Existem muitas coisas que a sociedade oferece para a gente. E nós temos objetivos evolutivos. Para você alcançar esses objetivos evolutivos, você tem que escolher o que você quer fazer na sua vida com base numa hierarquia de prioridades. E para isso, para você chegar nessas metas, nesses objetivos, você vai ter que aplicar técnicas para deixar de lado o que não presta nessa vida, para você focar naquilo que interessa. E a gente vive uma vida, até a gente virar consciência livre, a gente vai ter uma série de vidas intrafísicas. Então, eu nem entro no mérito se é muleta ou não, porque o lado pragmático me diz que eu preciso aplicar técnica para resolver logo aquilo que eu preciso fazer. É ver o resultado, né? Buscar o resultado, mas a técnica, ela como foi colocado aqui, é um recurso. Sim. Então, se é um recurso, ele vai me servir até o momento em que eu
posso utilizar um outro recurso, uma outra... a minha intenção de fazer essa pergunta, eu estou fazendo a pergunta para mim mesmo, porque eu sei que eu tenho algumas características de... eu acho que eu posso arriscar aqui falar perfeccionista, que eu acho que leva a pessoa a desenvolver técnicas, não sou que seja exclusivamente o meu caso, mas acho que existe uma tênue, ou até, quem sabe, até mais preponderante ainda do que só um processo muito simples, diante deste entendimento de técnica. Eu penso assim, né, Marcelo? Agora vamos ver o que o povo... Certo. Não sei se você está me entendendo. Tá, porque Janete. senão eu fico no processo muito de... eu quero ver os resultados. E esses resultados, eles me levam a desenvolver mais técnicas ou eu vou parar em algum momento, entende? Porque eu não preciso mais desses recursos. Tá. Olhando de novo a vida intrafísica e o modo mais pragmático possível. Cada vez mais você vai precisar, e eu entendo dessa forma, precisar mesmo, necessitar, aplicar cada vez mais técnicas. Pelo menos até você alcançar a ser consex livre, tá certo? Por quê? Porque enquanto a gente vive essa vida intrafísica, a gente precisa tirar o maior proveito possível do ponto de vista evolutivo. Para tirar maior proveito, a gente precisa ser mais assertivo. Para ser mais assertivos, a gente tem que ter um caminho mais linear. Eu não vejo outra forma, senão aplicação de técnicas, no plural, técnicas, tá certo? Quanto ao perfeccionismo, veja, eu acho que todo mundo que fez curso intermissivo, mal ou bem, desenvolveu uma certa vontade de querer acertar, tá certo? Então, todo mundo se perguntar, todo mundo vai dizer que é perfeccionista. Se eu fizer uma enquete que pelo menos 90% vai dizer ou já foi ou é. Por quê? Porque quer acertar no negócio. Então eu não me preocuparia muito com isso não, na boa, assim. A não ser que você seja doente mesmo e aí vá procurar um psiquiatra, psicólogo para tratar o perfeccionismo, que eu acho que não é o caso. Então veja, eu não vejo uma outra solução senão você aplicar técnicas não para ficar perfeccionista, mas para ser mais exaustivo, mais detalhista, cada vez mais olhando ao mesmo tempo o macro e o micro para você poder ser assertivo. Então, só me permite, antes de você falar. Tendência, vou falar da minha tendência. Eu tenho uma tendência natural, em função de vidas passadas, a ser mais omisso. Ok? Então, eu tenho que usar de técnicas para eu ser menos omisso. E mais assertivo, e não perder oportunidades de fazer o que precisa ser feito e chegar ali no ponto. Então, veja, se eu não aplico técnicas, eu erro. E isso, todo mundo é assim. Então, precisa aplicar técnicas para vocês ir direto ao ponto e não perder oportunidades assistenciais. Não, eu entendo isso aí, entendo perfeitamente. E eu entendo que o caminho da técnica é o caminho mais curto para se chegar a um objetivo. Enquanto eu ainda não tenho essa habilidade 100%, eu vou aplicar uma técnica para eu poder chegar mais rápido e de uma forma mais eficaz, com mais eficiência. Sim. É isso. E é o resultado. Gente, e aí assim... A gente não quer ser completista? Não é o nosso objetivo? Completismo existencial? Então é o resultado. Tá certo? Se é o resultado, a gente quer alcançar esse resultado. Se nós admitimos que fizemos o curso intermissivo, é porque a gente entende de ProEx, a gente quer o resultado. Se a gente quer o resultado, a gente tem que fazer alguma coisa para alcançar esse resultado. Eu não vejo outras soluções, senão aplicações de técnicas para ser mais assertivo. Estou aqui com o Flávio na minha frente, representando aí a TENEPS. Não tem como você, dentro do nosso nível aqui de ProEx, você não profissionalizar a sua TENEPS para poder alcançar o completismo. Então, a TENEPS é uma técnica, mas dentro da técnica da TENEPS, qual é o nível de aplicação
da técnica. Ou seja, qual é o nível de tecnicidade, da sua tecnicidade, quanto a técnica da TENEPS. Qual é o seu nível de tecnicidade quanto à aplicação da técnica da INVEX, e assim vai. A técnica da EV, e assim vai. Quer dizer, existe a aplicação da técnica, mas existe a qualidade da aplicação dessa técnica, que é a tecnicidade. Tá certo? Quanto mais técnico você for, mais você tende a evoluir, mais você tende a ser completista, e aí a coisa vai. E aí, se você resolve mais rápido, abre espaço para outras coisas. E aí você pode fazer mais coisas na vida. Isso é fora de série. Quer dizer, você ter essa vida e você poder fazer mais coisas ainda, além daquilo que supostamente você entendeu que poderia fazer. Né? Então, show. Eu não sei quem pegou primeiro o microfone. Eu queria que você dissesse, assim, experiência ou técnicas que você usa. A primeira dessa questão que você falou para ser menos omisso. E eu queria também saber se você tem técnicas que você aplica ou tudo mais para processos de mudança de bloco pensênico ou evitar ruminações mentais, esse tipo de coisa. Tá. Então, são duas perguntas. Primeiro, ser menos omisso. E eu tenho, conforme eu falei, eu tenho essa tendência a... deixa eu pensar mais um pouco. Então, eu comecei a desenvolver para mim e coloquei também cláusula no meu CPC de verbalizar. E é esse verbo, verbalizar, ou seja, tornar audível, sair da minha boca, ok? Verbalizar, porque não adianta só pensar, certo? É aquilo que eu penso e sinto, naquele momento. Isso é uma coisa. Segundo comportamento prático. Reagir mais. Então, a minha tendência era absorver o impacto, analisar tudo à volta, tipo jogo de xadrez, ver, o cara fez uma jogada e eu olho tudo assim, tal, como é que é? Não, eu acho que é melhor por aqui. Né? Então eu estou tendendo a reagir mais. De cara, assim, né? Vou reagir. Para justamente treinar esse processo de ficar menos omisso. Então, essas duas coisas que eu tenho feito bem, de forma bem prática. Isso foi uma pergunta. A outra pergunta era do que mesmo? Sobre mudanças de bloco pensênico. Mudança de bloco pensênico. Bom, isso para mim é muito mais fácil, porque eu simplesmente paro de pensar naquilo. É simples assim. Para mim é fácil. Para outras pessoas é mega difícil. Mas para mim é fácil. É uma decisão muito forte que eu não vou pensar mais nisso. Não quero saber. E não quero saber, não vou pensar. Então, por exemplo, eu fiz isso comigo com a questão da culpa, da autoculpa. Né? Função de múltiplas vidas anteriores aí ligadas à religião, tal, processo de autoculpa muito forte. O que eu fiz comigo? No momento que nasce uma coisinha de autoculpa, eu corto na hora. Não vou pensar. Estou errado? Estou errado. Fiz M, fiz. Me culpar ajuda a resolver? Não. Então eu já entendi isso. Beleza. Então, culpa não adianta. Sentir culpa não adianta. Sentir culpa não te faz mais ou menos responsável por consertar o erro. Tá certo? Então o que eu fiz? Eu corto. Ontem mesmo de manhã foi dose, porque a madrugada de sexta para sábado foi complicadinha. E aí ontem de manhã, né, processo de assédio, tudo vindo, né, e como é que se instala em mim, né, o negócio que quer entrar assim, para assediar mesmo. É um processo de autoculpa. E aí eu corto. Não deixo o negócio acontecer, entendeu? Porque se instalar, eu já sei o mecanismo todo. Que se instala o processo de autoculpa, derruba qualquer coisa. Então eu corto. E simplesmente não deixo. Então, de alguma forma, existe algum tipo de força mental que eu aplico na resolução muito forte de não vou pensar nisso e não penso. Tanto é que eu não tenho problema de dormir.
Porque eu deito, tipo, agora eu vou parar de pensar. Eu paro de pensar e durmo, entendeu? Eu tenho facilidade perante isso. Deve ter sido de outras vidas que eu fui desenvolvendo, mas assim, técnica para resolver isso é cortar. Eu não vejo outra técnica melhor para mudança de bloco pensênico. E como é mudança de bloco pensênico, exige você pensar numa outra coisa. Pensa numa coisa positiva, numa conquista sua, num momento de felicidade. Nas primeiras vezes que eu estava com essa questão de muita probabilidade, o que eu fazia antes era, para mudar de bloco pensênico, eu pensava numa situação muito feliz da minha vida. E aí aquilo ali começava a, dentro de mim, espraiar um negócio positivo e a coisa melhorar. Eu lembro de uma situação, falando de mudança de bloco pensênico, eu lembro de uma situação muito emblemática, assim, né? Isso em 1900 antigamente, sei lá, 97, por aí. Eu estava aqui no CIEC voluntariando, numa dada situação, e aí tinha um contexto de assédio muito grande. E eu lembro que eu paralisei. Eu não conseguia me mexer. Literalmente, assim, eu estava voluntariando dentro da instituição e eu não conseguia me mexer. Tal foi o processo de assédio que estava, assim, querendo dominar o negócio. Não conseguia nem fazer o EV. Na época não tinha uma desenvoltura de EV que eu tenho hoje, por exemplo. Eu não conseguia nem fazer o EV. Aí peraí, o que está acontecendo? E não era catalepsia projetiva, era catalepsia somática. Entendeu? Era um troço horrível, assim, a sensação. Aí eu mexi os olhos, assim, eu não conseguia mexer meu corpo. Aí peraí, isso aqui não tá. Aí eu não conseguia nem fazer EV. Aí o que eu fiz? A mesma técnica. Vou pensar na coisa mais, no momento de maior felicidade que eu já tive até então, né? Naquele meu momento de vida. Aí eu comecei a me sentir bem, começando a me sentir bem, aí eu comecei a jogar um pouco de energia, quando no momento que senti que soltou um pouquinho, aí eu comecei a circular, tal, fazer o EV, aí exteriorizei tudo e foi melhorando o ambiente, né? Foi, né, diminuindo aquela pressão toda, tal, e o negócio mudou. Então, são técnicas que você pode empregar para mudar o bloco pensênico. Muito bom. Primeira, com relação aos efeitos, assim, que você vê, as duas com relação à técnica da INVEX especificamente, tá? A primeira é como que você vê, com esses vários longos anos assim de aplicação da INVEX, os efeitos da aplicação da INVEX na relação da pessoa com o paradigma e os efeitos disso na CCCI. Perfeito. Boa pergunta. Veja, a técnica da INVEX, dentre as técnicas da Conscienciologia, eu diria que é uma técnica das mais difíceis, ou se não, a mais difícil que existe. Porque a técnica da INVEX é uma técnica evolutiva de vida, ou seja, é um modus vivendi, é a mudança sua de vida, é uma proposta de vida diferenciada. E ela é técnica, então existe todo um procedimento, todo um passo a passo para você aplicar. Então não é para qualquer pessoa, porque existem pré-requisitos para a aplicação da técnica da INVEX, e só os pré-requisitos são suficientes? Não, você tem que fazer também outras coisas além daqueles pré-requisitos. E que a técnica da INVEX engloba outras técnicas da Conscienciologia. Então, sobre os efeitos a longo prazo da aplicação da técnica da INVEX, é uma consecução cada vez mais linear, assertiva, de aplicação de outras técnicas evolutivas, de outras técnicas conscienciológicas, perdão. Como assim? Você tem que priorizar a TENEPS, a técnica da TENEPS. E a sua TENEPS? Ela não pode ser qualquer TENEPS. Ela tem que ser cada vez mais técnica. Ela tem que ser cada vez mais desenvolvida. Você tem que ter cada vez mais detalhes seus, particulares da técnica da TENEPS, porque
é a conjugação lá do amparador com você, da relação com os assistidos, das projeções que você acaba tendo, das situações que você acaba se envolvendo. É uma coisa natural. Se você não tem isso, ao longo de um determinado tempo, eu perguntaria que técnica é essa que você está aplicando, né? Seja Invex ou TENEPS. Né? EV é uma técnica. Ao longo do tempo, você tem que desenvolver isso, você tem que dominar isso. Puxa vida, depois de alguns anos, por exemplo, eu tenho já 25 anos de voluntariado, né? Ininterrupto, de aplicação de técnica da Invex, consciente, lúcida. Porra, se eu não entendo de EV, se eu não aplico EV, eu estou muito errado. Que Invex é essa? Não é Invex, tá certo? Dupla evolutiva. Poxa, se eu não invisto na dupla evolutiva, se eu não faço de um modo o mais profissional possível, considerando a interassistencialidade que existe, o potencial de interassistencialidade e a prática da interassistencialidade dentro da dupla evolutiva, que raio de inversor e que raio de Invex é essa? Então, assim, tem algumas coisas dentro da Invex que são condições muito intrínsecas, ou seja, outras técnicas que vêm junto, outras técnicas conscienciológicas que vêm junto da técnica da Invex. E aí, para iniciar, você tem que dominar a vida intrafísica. Você tem que ter um trabalho, você tem que ter satisfação com aquilo, você tem que investir para você dominar o dinheiro. O dinheiro não pode dominar você, você que tem que dominar o dinheiro, entendeu? Quer dizer, você não pode perder o sono por causa de dinheiro. Você tem que ter essa organização. Então, é uma série de áreas da vida, do ponto de vista da Invex, que quando você planifica, porque a Invex ela é planejamento técnico máximo. Então você tem que planificar, e você planifica todas as áreas da vida. Então você tem que investir técnicas em todas as áreas da vida. Do seu relacionamento afetivo ao gesconológico. Eis uma coisa que eu estou em falta, por exemplo, do ponto de vista gesconológico, ou seja, das minhas publicações. Está faltando técnica para mim, nesse sentido. Por outro lado, eu investi em outras coisas também que me aceleraram outras características de personalidade. Então, tem as suas questões pessoais, particulares também nisso. Do ponto de vista da CCCI, que também foi parte da sua pergunta, quanto mais passa o tempo, mais você identifica também o que é seu particular ProEx pessoal e o que faz parte da sua vivência na ProEx grupal, na Max ProEx grupal. Então, por exemplo, eu já há alguns anos, eu tenho muito claro para mim que eu tenho uma responsabilidade grande perante o grupo da Conscienciologia. Nosso grupo aqui da Conscienciologia, da CCCI. Eu tenho uma responsabilidade, faz parte da minha ProEx isso. Para outros, talvez não seja assim, mas para mim eu identifiquei dessa forma. Então, assim, eu me interesso muito, eu me preocupo muito com o futuro da Conscienciologia. Tanto é que eu estou na Sinvex também por isso, que é, né, o processo de renovação. Todo mundo está ficando velho, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né? Então já pode dizer isso. A gente está envelhecendo, então a gente precisa renovar como? É Invex. Então, faz parte do investimento na CCCI o que a gente está fazendo na Sinvex, no trabalho com a Invex. E veja, não é uma questão de procurar reconhecimento, ou procurar publicidade, ou procurar nada disso. É uma coisa que determinadas coisas vêm naturalmente. Né? Quer dizer, se você se desenvolve numa área, você se torna especialista. Se tornando especialista, no processo natural assistencial, você vai ser procurado para como resolver determinadas coisas dentro daquela área, da sua especialidade. Então, é um processo natural. Então, com o passar do tempo de aplicação da Invex, você acaba se tornando
Se investindo na Invex, você acaba se tornando especialista de Invex. Simples assim. E assim como qualquer outra área, né? E a outra, sabe aquele crescendo que você apresentou, da tecnicidade evolutiva? Sim. Tem um item que me chamou a atenção, que você trouxe a questão da estilística, né? Quando passa pelo processo de domínio da técnica para chegar na estilística. Também com relação a Invexes, como que você vê e identifica hoje a sua estilística pessoal com relação a Invexes e como que você usa isso para profissionalizar ainda mais a sua aplicação? Perfeito. Nós temos temperamento diferentes, personalidades diferentes, características de ProEx que se assemelham e outras que se diferenciam, formas de ser diferentes, trafores e trafares. Tudo isso acaba compondo a sua estilística pessoal. Eu lembro que durante alguns anos eu copiava o modo de ser e fazer de pessoas que eu admirava bastante dentro da Conscienciologia. Eu tentava fazer igual, ou tentava repetir o mais similarmente possível. Com o passar do tempo, eu fui vendo que, ok, eu tenho o meu jeito. E o meu jeito e as coisas que eu faço funcionam bem para mim porque se adequam ao meu jeito de ser, entendeu? E faz sentido pelo meu jeito. E que, de repente, o mesmo tipo de comportamento para outra pessoa talvez não faça tanto sentido. E o inverso é válido. Quer dizer, o comportamento de outra pessoa, pelo estilo do outro, vai fazer muito mais sentido. Para o meu estilo, não vai fazer muito sentido. Então, exemplo, eu tenho algumas características de acolhimento mais facilitadas. Então, eu sei que o meu modo de ser, eu deixo as pessoas mais à vontade. Certo? Faz parte do estilo pessoal. E aí, dentro do processo de Invex, isso abre algumas portas para o processo assistencial. A pessoa se sente à vontade, logo ela expõe, logo me dá oportunidades de determinadas assistências. Por outro lado, isso faz parte de um estilo. Ok? Uma outra característica de um estilo, que eu estou também trabalhando para minimizar. Eu tinha um estilo muito formal, proveniente aí da época teoricão, tá certo? E esse estilo formal, ele também era proveniente, além do processo de ser muito teoricão, de um processo diplomático, de não querer causar impacto. Só que na vida a gente precisa causar alguns impactos. Invex causa impacto. Então, depois que eu me conscientizei disso, e não foi fácil me conscientizar disso, não, porque não é natural para mim, eu fui começando a deixar, aos poucos, esse processo de formalismo. Né? Eu ainda tenho muitos traços de formalismo, mas eu fui, perto do que eu era, eu já melhorei. Eu vejo que eu já melhorei. Mas ainda precisa melhorar mais. Então, eu estou indo mais para um processo despojado. Isso para mim não é fácil, mas eu estou me experimentando nisso. E isso faz parte do estilo pessoal. Certo? E esse estilo pessoal, então, essa construção advém de todos os seus temperamentos, características, trafores, trafares, necessidades de recim, necessidades de ressex e por aí vai. Necessidades assistenciais. Então, dentro desse processo, como o Invex causa impacto, eu preciso causar mais impacto, eu estou me experimentando como causar mais impacto. Só que eu ainda não sei fazer determinadas coisas que exigem mais impacto. Outras pessoas têm isso muito mais natural do que eu. E aí eu olho, puxa, eu preciso aprender como é que esse fulano ou como é que essa fulana faz, que eu não sei fazer dessa forma. Eu sou curioso disso. Do processo de reação, eu demoro para reagir. Então, quando eu conseguia reagir antes de uma pessoa que eu entendia que era muito bom nisso, eu ficava feliz da vida, eu vibrava comigo mesmo. Porque, nossa, consegui ser mais rápido, consegui reagir. Entendeu? Então, é um processo que você vai desenvolvendo e vai desenvolvendo também a sua estilística com o passar do tempo. Tá? E você vai confiando nisso. Porque a assistência acontece
também a partir do seu estilo pessoal. Né? Veja o Valdo. O Valdo tinha um estilo totalmente peculiar. E todos nós vamos acabar tendo esse estilo bem peculiar. E funciona. Acho bem na linha disso que a gente está falando, que minha pergunta parece bem lógico, assim, de certo ponto até óbvio, que quem participou de um curso intermissivo e procura rememorar isso, depois ressomar, as técnicas, né, que você rememore facilitam essa aplicação do que você planejou no curso intermissivo. Contudo, eu percebo, até no próprio ponto de vista da Invex, né, e pessoas que eu tive contato, muita gente apresentando dificuldade, eu me incluo, tá, em certo ponto, de entender como funciona uma técnica, esse tipo de estudo que você está fazendo, né? Como funciona, que a técnica você vai... tem uma série de procedimentos, e aquilo você leva um tempo para aprimorar, para dominar, e você depois desenvolve a sua estilística. Então, eu vejo que ocorre, por exemplo, uma série de dificuldades nesse caminho, pessoas tentando se adequar, caber, e talvez até uma dificuldade com a estilística, com identificar a autenticidade, e toda esse desafio de aplicar uma técnica, né, que está dentro disso que você está estudando, enfim, é um desafio, né? Eu queria te perguntar o seguinte: o que você vê que é uma dificuldade para aplicar técnicas na tua experiência pessoal e com outras pessoas, né? O que faz as pessoas terem dificuldade de aplicar técnica ou de optarem por não aplicar, porque a certo ponto fica até consciente, né, de que a pessoa não está aplicando, né? O que você vê assim? Olhando de um modo geral, CCCI como um todo, por incrível que pareça, eu vejo que falta estudo. Por quê? Porque, dependendo das perguntas, eu não estou falando da sua pergunta especificamente, ok? Mas você vê as interações das pessoas nas tertúlias ou no círculo mental somático, enfim, nas atividades. Existem algumas dúvidas que são muito básicas de conscienciologia. E se são dúvidas básicas de conscienciologia, elas podem ser resolvidas a maior parte delas, com estudo. Então eu vejo que uma das coisas que falta é estudo. Então vamos pegar o exemplo da técnica da Invex. Supondo que você está começando ou supondo que você já é bastante experiente na técnica da Invex. Estuda novamente. Estuda novamente. Isso vai te trazer respostas. Então, vou dar 2 exemplos pessoais. O primeiro deles, eu estava aqui, morando em Foz do Iguaçu, 2002 para 2003. Eu fiquei 2 anos voluntariando dentro da casa do professor Valdo, no escritório do professor Valdo, trabalhando junto com ele, só que eu tinha feito a minha faculdade no Paraguai. E aí eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro, e o que eu estava fazendo, por opção própria, eu estava trabalhando apenas o mínimo necessário para me dar um dinheiro para a sobrevivência. E aí eu via, bom, aquilo lá não está certo, isso aqui não é Invex. Então eu não estava aplicando Invex. Porque Invex exige você desenvolver uma profissão e exige que você tenha autonomia. Eu estava tendo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo da autonomia, que não era autonomia, entendeu? Então eu tinha que enfrentar aquilo. E aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar para resolver o problema. Eu fui estudar Invex. O que a Invex me diz? Como é que a aplicação? O que diz a técnica da Invex? Porque eu estava a priori no melhor dos mundos, voluntariando um monte, inclusive na casa do professor Val. Pô, quer coisa melhor que isso? Mas eu intimamente estava vendo eu fazendo, olhando para o futuro, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui o quê? A minha vida, porque eu não posso trabalhar como psicólogo no Brasil, né? Eu tinha feito faculdade de psicologia, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver minha vida. Como é que eu resolvo a minha vida? Pô, Invex. Estudei Invex. Quando eu estudei Invex, eu percebi uma porção de falhas que eu estava cometendo e fui aplicar Invex. E fui investir em algumas coisas que estavam erradas. Dentre elas, o processo da profissão. Né? Então, fui acertar a profissão para fazer a validação do diploma no Brasil para poder trabalhar legalmente no Brasil, ter o CRP e assim por diante. Pois bem,
Então, esse foi um caso. Um outro caso é, recentemente, eu estudei bastante INVEX, porque eu precisava escrever sobre inversor veterano, eu precisava fazer uma autoavaliação da INVEX, né? Estudei o que tinha de material de INVEX, bastante, para eu poder entender, e tirei algumas conclusões de coisas que eu ainda estava falhando do ponto de vista da INVEX, e uma delas era esse processo da tecnicidade, né? Que eu via que, como assim eu tenho todo esse tempo de INVEX e ainda sou meia boca em várias coisas do ponto de vista de técnicas conscienciológicas. Eu não posso permitir isso, entendeu? Não dá mais. Então, a INVEX, o estudo me ajudou muito a identificar uma porção de coisas. Então, assim, objetivamente, a minha experiência me diz que, tanto do meu caso pessoal, como aquilo que eu observo com a CCCI, de um modo geral, com o nosso grupo, existem muitos materiais aqui à disposição. E eu vejo que, se a pessoa investir no estudo, que não é uma coisa teórica, é uma coisa assim, você estuda para fazer uma análise sua, uma avaliação e já ir para correções, entendeu? Vai corrigindo o que está errado. Se você faz isso, você acelera muita coisa. Então, eu vejo que falta estudo, investimento no estudo. Veja, tudo começa pelo estudo, aplicação, estudo, aplicação, estudo, aplicação, treino, estuda, treina, estuda, treina, e você vai desenvolvendo. Dentro disso, queria só complementar, eu concordo com você, mas acho que só para, de repente, ampliar um pouco mais, eu acho que esse estudo e a própria vivência vai levar a você entender mais aonde chega a técnica, que é o ponto mais sério. Que na hora que você entende um pouco aonde vai chegar a técnica, você investe mais e não tem esse problema que você colocou, entende? Então, vou dar uma situação hipotética, assim. A gente está lá fazendo muita força com uma dificuldade nossa e a gente está dando o nosso máximo. Ou até mesmo a gente está fazendo algo que a gente acha que está abafando. Aí a gente chega alguém e a gente está fazendo uma força danada, seja achando que está abafando, ou seja com uma dificuldade, e a pessoa faz assim. De uma maneira muito mais simples, mais rápida, mais objetiva. Aí teu queixo cai. Porque você fala, você se sente um ignorante, um burro, por não ter percebido aquilo. E às vezes a pessoa chega, não, faz assim, não sei o que lá. Ou às vezes você observa, a pessoa nem precisa falar com você observa e você vê, não é possível. Aí, quando a pessoa já entende a importância daquele processo, fica mais fácil para ela saber, não, isso aqui, tecnicamente, é muito mais otimizado da maneira como a pessoa está fazendo do que da minha maneira. O problema todo é que, na maioria das vezes, a gente tende a não entender, nem estar nesse ponto, de entender que aquilo é importante, de estar se esforçando para aquilo. E aí eu acho que esse ponto que o Marcelo falou de estudar, ele é muito sério. Uma coisa que eu sempre via muito o Valdo falando isso é muito mais sério do que está escrito. E na maioria das vezes as coisas da Conscienciologia, as técnicas, são muito mais sérias do que o que está escrito. O que está escrito é pequeno perto da experiência, da vivência que aquela técnica possibilita. Por exemplo, a INVEX, por exemplo, a TENEPS, por exemplo, a dupla evolutiva, e todas as técnicas que tem da Conscienciologia, a imobilidade física vígio. Né? Por que eu vou ficar parado 3 horas sem me mexer? Se a pessoa raciocinar dessa maneira, ela não vai entender. Vai ser um processo mecânico para ela. Mas se ela entende aonde que chega aquilo, ela vai priorizar aquilo, porque ela entende o resultado. Né? Então, acho que o ponto mais sério é esse. E a tendência nossa, estudando mais, conversando mais e experimentando mais, é chegar nessa condição, porque ela vai ver por ela, entende? Ela vai ver, não, mas olha, isso daqui eu estava pensando pequeno. Mas, para isso, a pessoa precisa ter essa predisposição de pensar mais além. Porque se ela ficar só na picuinha da técnica, a tendência da pessoa é até ela botar uma barreira, como tem em muitos casos. Tem gente que tem restrições a uma série de técnicas da Conscienciologia. Eu já vi gente falando, não, isso aqui eu não mexo. Nessa vida eu não mexo. Aí precisa de um processo de recim maior, né? Mas eu concordo que a base é o que o Marcelo falou, que é estudar, que é o que às vezes falta. Falta, às vezes, uma base cognitiva para a pessoa entender aonde isso vai chegar. Se ela entende um pouco, já ajuda. Mas aí
ela precisa entender cada vez mais. O meu entendimento hoje da Invex é um. O que era 10 anos atrás era outro, o que era há 20 anos era outro. Mas, de alguma maneira, algum start meu me possibilitou que eu me impulsionasse para isso. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? E aí, só me permite, assim, eu queria só aprofundar a partir dessa pergunta e dessa colocação o seguinte. Aqui obviamente a gente está falando de tecnicidade evolutiva e estamos dando a visão do ponto de vista intrafísico, por exemplo, da técnica da Invex ou da técnica da Resex. Aqui tem provavelmente vários reciclantes. Eu não sei se aplicam ou não a técnica da Resex, até é uma boa pergunta aí. Quem, de fato, aplica alguma técnica evolutiva, sim ou não, e qual que aplica, né? É importante saber isso, esse posicionamento. Mas eu queria ampliar até um pouco essa visão, tá? Porque, veja, quando a gente entende e aprofunda a reflexão sobre a conscienciologia, eu não digo conscienciologia, eu digo paradigma consciencial. Quando você vivencia determinadas coisas e amplia a sua cognição sobre o paradigma consciencial e você tem determinadas experiências, tanto intra quanto extrafísicas, isso começa a mudar a sua visão e os valores que você tem sobre tudo. E aí, obviamente, você começa a lembrar, esse processo naturalmente te coloca para lembrar de coisas do passado, de outras vidas, de determinadas reflexões intermissivas, de valores para essa vida, e também te leva a refletir sobre o depois. Então, eu tenho refletido muito sobre a minha pós-dessoma dessa vida e sobre o próximo período intermissivo, sobre a próxima vida. Eu tenho algumas ideias sobre o que eu quero fazer. Ou seja, hoje o meu entendimento de técnica evolutiva em Invex é fundamental para essa vida. Eu quero continuar aplicando a técnica da Invex para o resto dessa vida intrafísica, em função de todos os valores que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos e do que eu entendo para mim como meus interesses evolutivos que eu quero alcançar para essa vida intrafísica, também interesses para o próximo período intermissivo e alguns interesses que eu comecei a pensar sobre a próxima vida. No momento que você começa a levar a sério esse processo de técnica evolutiva, você começa a levar a sério também que não é só para essa vida, você começa a vislumbrar outros aspectos mais à frente. E isso é muito sério, porque você passa a dar valor diferente a determinadas coisas. Então, no momento que você aprofunda o entendimento de uma técnica evolutiva, e aqui eu vou, obviamente, dar o exemplo da técnica da Invex, os seus valores mudam, o seu entendimento de paradigma consciencial muda, e aí você começa a ver que aplicar técnica, ser muito mais assertivo do ponto de vista assistencial, você precisa, é uma coisa que eu sinto em mim, eu preciso ser mais assertivo do ponto de vista assistencial. É uma necessidade, é uma premência, é uma lógica. E é sem emocionalismo isso, tá certo? É sem emocionalismo. Isso precisa acontecer dessa forma. E aí você vai vendo as carências. Fui vendo as carências que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, os trafares que eu tenho, eu vejo, eu preciso resolver isso. Então, e de tudo que eu já entendi dentro do paradigma consciencial, a conscienciologia hoje, ela oferece, sim, muitas soluções e estratégias assertivas para desenvolver isso. Então, por isso, estudar. Então, assim, quando eu refleti tudo isso e venho refletindo tudo isso e eu vejo, não sei, eu tenho que estudar. Tá certo? Assim, então, por isso que eu fui indo atrás desse processo de técnicas, porque eu sei, eu tenho dificuldade nisso, logo é isso que eu tenho que desenvolver. E aí, veja, tem algumas coisas que eu quero alcançar
do ponto de vista de fazer determinado tipo de ato assistencial, que eu sei que não é para essa vida, que mesmo se eu aplicar o máximo de tudo que existe na Conscienciologia, eu não tenho nível de maturidade para fazer determinado tipo de coisa ainda. Mas para uma próxima vida, eu imagino que muito provável. Então eu preciso desde já arrumar isso. Eu preciso desde já mudar a minha vida, para melhorar a minha vida, para ser mais assertivo. Então, assim, quanto mais você entende de paradigma consciencial, mais você se sente impelido no processo de reciclagem, na resolução das suas carências, das suas dificuldades, daquilo que você ainda não faz bem, daquilo que você ainda nem faz, mas você precisa já estabelecer o norte para você caminhar para lá. Que assim, hoje eu não consigo visualizar a minha vida diferente do que eu venho fazendo, das coisas que eu venho fazendo. É impensável fazer outras coisas diferentes do investimento consciencial, do investimento evolutivo. E quanto mais isso é profundo e ao mesmo tempo tranquilo para você, mais você vai chegar nas mesmas conclusões. Tá certo? Então, assim, por isso que eu insisto do processo aqui do estudo, não do ponto de vista teórico, mas assim, enquanto a gente fez mais ou menos a mesma coisa no curso intermissivo. Só que a gente estudou não necessariamente lendo livro, mas entendendo e refletindo sobre muitas coisas, vendo casos reais, exemplos, etc. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui. E aí isso vai dando para a gente essa ideia mais ampla, mas ao mesmo tempo mais assertiva, linear. E as coisas vão acontecendo, e vão surgindo, e vão aparecendo. Então, assim, eu gostaria de pedir para vocês, a partir do meu... não querendo dizer ou meu caso, ou que eu sou um exemplo melhor ou pior, não é isso, mas assim, quanto mais você investir nessa compreensão profunda do paradigma consciencial, você vai assumindo valores desse paradigma consciencial, você vai acabar sendo mais assertivo. É inevitável o negócio. Você vai vislumbrar outras metas evolutivas mais avançadas. E você vai querer isso. Entendeu? Então, assim, uma técnica da INVEX bem empregada te leva a isso. Então, respondendo também a sua pergunta, né? Um dos efeitos da técnica da INVEX tem que te levar a isso. Tem que levar você a percepções mais avançadas do ponto de vista da consciencialidade. Senão, alguma coisa você está marcando toca, está errando no passo, está fazendo alguma coisa errada. Mas, claro, tudo começa pelo básico. Tá certo? Você só consegue pensar no mais avançado depois que o básico está resolvido. Não adianta. Então, no início da vida, não adianta pensar na evolução maior sem antes estar resolvido determinadas coisas básicas de dinheiro, trabalho, profissão, carreira dupla e uma porção de outras coisas. Entendeu? Então, é por aí. Mas eu acho que você tinha levantado o microfone antes. Tá? Então, assim, você, ela e depois você. Sim. Oi. Eu sei que você pesquisa a questão dos propulsores da INVEX, né? Uhum. Que, no meu entendimento, são algumas posturas, elementos, alguns traços que auxiliam na aplicação da INVEX. Isso. Né? Eu queria que você... Minha pergunta é o seguinte. Quais traços ou posturas que você acha que te auxiliaram na questão do desenvolvimento da sua tecnicidade? Eu sou um cara chato do ponto de vista da persistência. Né? Eu continuo, eu não desisto. Eu sou devagar, mas eu não desisto. Eu quero me tornar mais rápido. Desde que eu me conheço por gente, que eu quero dizer com isso, desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a ficar mais lúcido, pensar mais ou menos bem, assim, né? Eu sempre quis encontrar um negócio que me desse um norte, eu seguisse aquilo e esquece o resto, é aquilo que importa. E eu sempre fiz isso, só que eu sempre fui muito devagar. E eu quero agora, como eu já mais ou menos sei que eu estou indo para o caminho certo, eu quero agora acelerar. Eu não quero mais ser devagar, eu quero ser
não devagar e sempre, eu quero ser sempre e mais veloz. E mais veloz, como é que eu desenvolvo a velocidade? Com técnicas. Então, no momento que eu aplico bem a técnica da Invex e, em consequência, outras técnicas conscienciológicas, a tendência é eu acelerar. Então, objetivamente, acelera. Minha característica que mais me ajudou é ser o cara persistente. Eu não desisto. E eu já levei muita pancada da vida. E não desisto. Já errei um monte, já falaram na minha cara, já levei vaia, já perdi dinheiro, já aconteceu um monte de coisa. Mas eu sigo em frente. Entendeu? Já queriam me tirar de um monte de coisa, fizeram reunião de acariação comigo para me tirar de um monte de coisa, mas eu sigo em frente, eu não desisto. E um monte de gente muito melhor que eu, que tinha uma cabeça muito mais avançada do que a minha, ao longo desses anos que eu fui conhecendo essas pessoas, não estão aqui hoje. E eu estou. Então, assim, eu considero que a persistência, a insistência naquilo que eu entendo que é o melhor, independente das situações que ocorrem, isso é o que mais me faz acertar até hoje. Obrigado. A segunda pergunta era sobre essa questão da persistência também, mas você já respondeu. Obrigado. Isso. Marcelo, é o seguinte, o que você faz na questão da técnica para você trabalhar e ter uma certa lucidez mediante a euforia? Porque o que eu percebo, não só em mim, em algumas pessoas também, é que a gente está aqui nesse balneário, né, de energia. Então, a gente começa a caminhar, começa a fazer tudo e tal, já começa a ficar bem, e aquilo vem essa euforia. Então, baixa a lucidez, a gente começa a ficar meio assim. E algumas pesquisas que eu fiz, não só eu, como eu falei, mas, assim, tem alguma técnica? O que você faz aí? Você já passou por isso ou você é bem controlado? Fala aí um pouco. Para controlar a euforia? Isso. Tá. Dentro dessa energia toda, dentro desse passo a passo que você vai, você acaba se sentindo bem, né? Porque existe aí um paradoxo. A gente está meio malzinho aí, vamos considerar assim. De repente, a gente começa a ficar bem porque já está fazendo alguma coisa a mais. Já tá... Então, vem a euforia. Perfeito. Né? Eu sou um cara feliz. E várias pessoas já me disseram isso, né? Aí, às vezes, eu lá na Simvex dizer, eu estou feliz. Conta outra, isso a gente já sabe. Eu não vejo a euforia nesse sentido como um problema, desde que você dê o devido encaminhamento para isso. Então, você pode usar as energias positivas que são geradas pela euforia para o processo existencial, para fazer coisas, para materializar coisas, para botar coisas em ordem, para organizar a sua vida, para fazer assistência, para fazer o projeto daquela IC funcionar, ou o seu projeto pessoal funcionar. Agora, ficar só na curtição, aí não. Então, o que eu faço é canalizar essa sensação positiva em algo concreto. Se não tiver algo concreto, para mim tem alguma coisa errada. Porque a euforia é uma conquista, ok, legal, mas tem que servir para alguma coisa. Não é só por sentir. E outra, o que a lógica me diz? Que se a gente vai desativar esse corpo humano daqui a muitas vidas, para virar com sexo livre, a gente precisa resolver o psicossoma, precisa resolver emoções. A gente não pode ficar só no bel prazer, assim, vou só ficar sentindo agora aqui. Ai, coisa boa. Ai, coisa boa. Isso aí não presta. Isso aí não é o caminho lógico. O caminho lógico é a gente concretizar coisas a partir dessa energia positiva que a gente canaliza. Então, veja, eu não vejo a euforia como algo negativo. É negativo se você fica só nisso. Aí é uma droga, aí não serve, aí não presta. Então você tem que canalizar isso evolutivamente. Você não acha que assim tem um nível de lucidez que abaixa um pouco? Você não acha assim? Às vezes algumas pessoas têm
um nível de lucidez maior quando está tranquilo, né? Quando ela fica eufórica, ela baixa um pouco. Você não acha que existe isso? Depende de como você lida com a situação. Tudo é uma questão de... Depende de como você lida com a situação. Quer dizer, se você souber lidar canalizando isso, você pode ficar feliz sem perder a lucidez. Você já sabe o que você vai fazer. Por exemplo, se você tem uma agenda, se você tem uma certa organização de vida, que você sabe, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso escrever isso, eu preciso assistir isso, eu preciso desenvolver isso, e você está com aquela energia toda, vai lá e faz aquilo. Pronto, resolve. Isso vai acabar retroalimentando. Então você não perde a lucidez, porque você está canalizando para algo concreto, palpável, materializável. Entendeu? Não ter racionalidade, né? Sem perder a racionalidade, sem perder a lucidez, porque você tem um objetivo a cumprir com aquilo. Senão é ficar só no psicossoma. Psicossoma a gente já fez isso em várias vidas. Não é para essa vida. Verdade. Faz sentido? Total. Então tem que canalizar para algo concreto. Eu, pelo menos, tento fazer isso. E aí, a estratégia que eu utilizei nesses anos todos foi voluntariado. Então, canalizo para o voluntariado. E eu fico feliz da vida, voluntariado. E às vezes é uns troços pesados que tem que fazer. Mas eu fico feliz da vida. Né? Outro dia aí, cadê Débora? Ela falou, né? A gente estava lá no financeiro trabalhando sexta-feira. E ela falou assim, colega nossa de voluntariado, nossa, vou até agora, deu até vontade de entrar lá para trabalhar com vocês, de tão bom que está a energia aqui. Né? Quer dizer, a organização que a gente estava fazendo lá, o movimento de organização que a gente estava fazendo lá, é um troço financeiro, um troço bem intrafísico e tal, mas estava resolvendo um monte de coisa, não era isso? E aí, aquilo deu uma energia positiva, que a gente estava retroalimentando e canalizando para aquilo lá. Como estava movimentando energias positivas, chamou atenção, mas a gente vai querer fazer. Então, eu sempre fiz isso. Veja, eu era teoricão. Tipo, não fazia. Eu era boboca. Eu era, né, aquelas coisas assim de... Eu acho que tem que funcionar no mundo das ideias. Como é que eu fui consertando isso? Prática. Tem que ter algo materializável. É vida intrafísica, não é vida extrafísica. A gente está aqui para materializar. Então, tem que materializar. Não adianta. Então, eu fui para isso. Onde que eu vou materializar dentro da paradigma consciencial? Voluntariado. Pode ter outras coisas? Pode. Mais avançadas? Até pode. Eu não sei quais são. Se eu não sei quais são, o caminho hoje pragmático é o voluntariado. É o voluntariado. Então eu sempre me dediquei ao voluntariado. E isso me deu muitas coisas positivas. Muitas. Me trouxe muitos resultados positivos. Então assim, tá em euforia? Vai voluntariar. Vai construir algo, vai fazer assistência, vai usar isso, mas não fica só no bem bom lá, sentindo essas coisas. Primeiro fazer um convite e depois uma pergunta. Convite, não sei se você sabe, a gente está com um projeto Tesauros de Técnicas Conscienciológicas. Está lá no ICGE, que descrição de paratécnicas. Que aí, como você tem bastante experiência, podia pegar um para te escrever. Está lá no ICGE, que é um projeto do Colégio Visível para a Tecnologia. Acho que seria bem legal. E outra, como é que você vê a questão da flexibilidade das pessoas em relação à técnica? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a TENEPS. A TENEPS também é uma das técnicas mais sérias que a gente tem na Conscienciologia. E tem gente veterana que diz que não faz todos os dias, que não faz horário fixo. Como é que você vê isso? Qual é o nível, entendeu? Como é que você vê o nível de flexibilidade da técnica? Como é que você acha que dá para fazer isso? Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho essencial. A técnica, ela não pode ser flexibilizada, qualquer que seja a técnica. E vou repetir. Entendi. A técnica, ela não pode ser flexibilizada, qualquer que seja a técnica conscienciológica. Seja INVEX, seja TENEP, seja EV, qualquer técnica, ela não pode ser flexibilizada. Senão, a pessoa não aplica a técnica. Simples assim. Agora, no momento que evolui, vai evoluir para outra coisa. Por exemplo, o FIEX. Eu não sei o que é o FIEX ainda, porque eu não vivencio o FIEX. Eu tenho entendimento ainda teórico sobre o FIEX, mas eu não sei o que é.
Mas eu imagino, e aí eu vou falar imagino, porque eu não sei o que é, tá certo? Não conversei com pessoas que têm o FIEX para saber em detalhes. Então eu imagino que a OFIEX ela vá ultrapassar a técnica da TENEPS. Mas enquanto a OFIEX não chega, se a pessoa flexibiliza a técnica da TENEPS, ela não vai chegar na OFIEX. Isso para mim tem muita lógica, faz muito sentido. Então, eu prefiro não flexibilizar técnica, porque não vai me levar aonde eu quero. Então, exemplo bem específico. Eu tenho como uma meta para essa vida a OFIEX. E eu não quero flexibilizar a técnica da TENEPS. Porque se eu flexibilizar, isso não vai me levar para a OFIEX. Eu tenho muita tranquilidade de pensar dessa forma, porque eu vejo que é por aí, tem muita lógica isso, entendeu? Agora, claro, vai ter lá TENEPS 24 horas, outras coisas, mas isso, assim, é com o tempo. Então, assim, pessoas que me dizem, vou flexibilizar, eu acho que ela não está fazendo técnica nenhuma. Estou sendo bem honesto, mas com lógica, ok? A lógica me diz isso. Técnica é daquele jeito. Se não é daquele jeito, logo, nós está aplicando técnica. Simples assim. Entendeu? É para qualquer técnica conscienciológica. Né, Flávia? Eu acho que é... Não, eu concordo. Eu acho que até falei, não, gente, você pode dar até outro nome, definir outra técnica, mas isso que você faz não é TENEPS. Né? Não tem problema em aplicar outra técnica, você não pode dizer que está aplicando uma e fazendo outra coisa. Beleza. Agora sim, você dizer que aí está pensando agora que para chegar no OFIEX obrigatoriamente tem que aplicar a técnica da TENEPS, isso não é meio dogmático? Dentro do nosso meio da conscienciologia, você possui outra técnica melhor do que a técnica da TENEPS para fazer você chegar na OFIEX? Eu não vejo outra técnica melhor do que a técnica da TENEPS. É possível que outras pessoas, em outras circunstâncias, pessoas mais evoluídas já façam assim e já desenvolvam o FIEX? Claro que é possível. Mas assim, no nosso caso, no nosso meio, no nosso grupo, eu não vejo outra forma. De repente a pessoa é muito mais evoluída que a gente aqui, já chega assim e tá o FIEX, beleza. Eu não sou nessa condição. E a maioria média nossa aqui não é nessa condição. Então assim, tem que ser pela TENEPS. Ponto. E isso não é uma questão de dogmatismo, é uma questão de lógica. É uma questão de exemplos, entendeu? Que a gente vê. Marcelo, dentro dessa linha aí, duas questões que ela colocou. Primeiro, a cientificidade e a técnica, que é a questão a pessoa pesquisar para não cair no dogmatismo, né? Então, não ser tenepsista, mas ser tenepsólogo, pesquisar, ser infectólogo, pesquisar as coisas a respeito da técnica. Na Idade Média caía o pão no chão sujo, benzia o pão e comia. Isso, que técnica é essa? O que tem de pesquisa aí, né? E também, de um tempo atrás, estudei bastante a questão das cons-réus a técnicas, que são as cons-réus que são avessas ao uso de técnicas, né? Que é muito comum no Brasil o profissional matão. Então, às vezes, ele até conhece a técnica, mas ele não faz porque aquilo despende mais energia ou dá mais trabalho, o que for. E na TENEPS, as pessoas que fizeram adaptações na técnica, como você falou. Então, botava santinho, botava música, altarzinho, incenso, durante a técnica da TENEPS, e isso aí de técnica não tinha nada, então seria pseudotécnica, né? Então, essa relação da descrenciologia na aplicação da técnica e de evitar essa condição da atecnicidade. Vocês podiam ampliar um pouco a respeito. Eu acho que, na minha opinião, tá? Uma pessoa que vivencia a TENEPS não vai pensar que isso é dogma, né? Porque o FIEX nada mais é do que uma expansão da TENEPS. É uma TENEPS a maior agregada a outros processos. Por exemplo, projetabilidade, mas tem muito mais coisas. Então, eu acho que tem certas coisas que a própria vivência teática da TENEPS leva a pessoa a chegar a algumas conclusões como essa. Então, se a pessoa vê que a TENEPS dela está se expandindo, não está estagnada,
A tendência é a pessoa ver, não, isso vai caminhar em algum momento para o FIEX. Logo, muito lógico. Pré-requisito. Muito lógico. Então, assim, e aí você comentou sobre a técnica, né? Tem a ignorância também e tem a intenção de não seguir uma técnica, né? Tem as duas coisas. O negocinho, isso, perfeito. Então, eu vou dar um exemplo bem pragmático. Ontem à noite, eu fui cortar um tomate. E aí, minha duplista falou assim, poxa, mas como é que você está cortando tomate desse jeito? Você não aprendeu, não? Como assim você observava sua avó cortando tomate e continua cortando tomate desse jeito errado? Então, me explica como é que é para cortar o tomate. Quer dizer, tem técnica para tudo, absolutamente tudo. Então, existe uma coisa chamada ignorância, existe outra, é o jeitinho, que é o... Ignorância é você não saber determinada técnica melhor para alcançar determinado objetivo. Outra é o jeitinho do tipo, vamos usar a TENEPS. Ah, não, mas hoje, né, veja bem, aí você usa o jeitinho, né, eu estou precisando, né, e aí eu não vou fazer a TENEPS. Né? Aí é o jeitinho. E tem há técnicas, intencionalmente, você não vai aplicar técnica, porque você não quer. Né? Você não vai... não quer evoluir, por exemplo, ou não quer alcançar determinado objetivo deliberadamente. Então, é possível isso. Mas, assim, no nosso meio, eu estou tentando assim, olhar do ponto de vista mais pragmático possível, tá certo? E no meio do nosso grupo, a gente aqui, todo mundo mais ou menos no mesmo nível evolutivo, tá certo? A gente está aqui porque a gente ainda é muito ignorante quanto aos processos conscienciais. Senão a gente não estava aqui estudando conscienciologia. Certo? Se a gente ainda é ignorante, é porque a gente vislumbrou algumas coisas interessantes no curso intermissivo e aí isso despertou a gente está aqui intrafisicamente agora, vamos fazer o negócio, ver se vai dar certo mesmo. E a gente tem que reestudar, refletir novamente aquilo que a gente já pensou antes no curso intermissivo para ver se dá certo aqui. E se a gente não fizer algo prático, concreto e técnico, a gente tende a repetir coisas do passado, que a gente já viu que a gente não quer. Então, assim, dentro do nosso meio, nosso grupo, eu não vejo outra estratégia, e isso não é ser dogmático, isso é ser muito racional, muito lógico, irresistível, você conduzir a sua vida de determinados modos. É irresistível. Então, por exemplo, eu vejo para a minha vida várias coisas que são irresistíveis eu fazer, pelo nível de entendimento que eu tenho da consciencialidade, não diria da conscienciologia, do paradigma consciencial. Que eu vejo que, assim, tem que ser por ali. Eu não posso fazer outra coisa senão aquilo. E isso não é ser dogmático, é ser muito lógico, é pensar logicamente, com a lógica multidimensional. E isso me leva pela mesma lógica, a pensar que as técnicas conscienciológicas são da mesma forma. Seja as técnicas conscienciológicas de um modo geral, ou, stricto sensu, as técnicas evolutivas, ou INVEX ou RESEX, quanto mais você leva a ferro e fogo, no bom sentido falando, mais empenho você tem na aplicação dessas técnicas, mais resultados evolutivos você vai ter. É uma lógica. A TENEPS é a mesma coisa. Quanto mais você se aplicar do ponto de vista da técnica da TENEPS, conforme é a técnica, mais resultados você vai obter com aquela técnica. Então veja, tudo existe um modo de fazer e o resultado esperado. Uma receita de comida tem um modo de fazer com determinados ingredientes e um resultado esperado para a quantidade de pessoas. Uma técnica conscienciológica é a mesma coisa. Você tem um modo de fazer e também tem um resultado esperado.
Se você quer ter aquele resultado esperado, você deve seguir aquela técnica. É muito lógico isso. Se você quer ter outros resultados, aí você não utiliza aquela técnica, utiliza outra coisa, faz outra coisa da sua vida. Mas é uma coisa muito lógica. Eu quero evoluir. Eu quero entender melhor de técnica. Eu quero ser mais assertivo. Logo, eu quero desenvolver mais técnicas. Mais a minha tecnicidade evolutiva. Eu quero ser mais ainda, eu quero ser melhor ainda dentro da técnica da Invex. Não é só para início da vida, para a juventude. O resto da vida é para evolução como um todo. Essa aceleração evolutiva. Eu quero ser melhor ainda na Invex. Eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais, eu preciso ser mais técnico. Isso é uma lógica. Assim, não é dogmático, é lógica. É uma lógica multidimensional. Tá certo? Chegamos no nosso final, é isso? Gente, então, eu agradeço vocês, mas antes do agradecimento, tem um convite aqui que a gente faz para todos vocês que participam aqui do CIAEC, da tertúlia matinal. A próxima tertúlia matinal vai ser no próximo domingo, dia 16 de setembro, com o tema Holotecologia e Cosmovisiologia, da especialidade Holotecologia, pesquisadora Nara Oliveira. Tá certo? Um bom domingo a todos e tudo de bom. Valeu!